Olá, pessoas, tudo bem? Professora Ellen, LPT, e hoje nós vamos falar de um tema bastante desafiador. Nós vamos falar do roteiro de cinema. Isso mesmo, galera. O roteiro de cinema, ele está enquadrado aí como uma forma de expressão escrita, de produção textual, em que aquela pessoa ela é convocada pelas suas ideias, como se fosse uma faísca mesmo de pensamento, sabe? E aí surge um personagem e aquele escritor, ele começa então a produzir por meio de um insight. O que é um insight? É quando aquela ideia aparece bem naquele momento. E aí você começa a produzir, começa a criar. E nessa aula nós vamos mostrar para vocês as etapas de uma produção de roteiro de cinema, para que no final você consiga aí produzir o seu próprio texto e quem sabe produzir um pequeno filme, alguma coisa do tipo para ficar guardada, né, gente? Além de nós avaliarmos você está aprendendo aí a como colocar o seu discurso de forma espontânea, de forma anímica, porque a gente vai dar vida para esses personagens, e você está aí aprendendo, colocando conteúdos aí de como organizar o seu próprio texto. Então fique ligado na nossa aula de hoje, aumenta o seu volume aí, porque nós temos muito para produzir, tá, galera? O que é então, gente, um roteiro de cinema? Roteiro de cinema é uma produção textual em que há aí um cabeçalho de cena, um roteiro e personagens que vão ali expressar ações que são ali a partir de uma ideia inicial do autor. Essas ações elas vão ser programadas. Então, nasce a ideia no autor, criam-se os personagens e a partir disso vem o cabeçalho da cena. Nós vamos ver então como produzir um roteiro de cinema. Então, gente, dentro do cabeçalho de cena, nós temos primeiramente a ideia. O autor pensou no seu personagem e agora eu preciso criar aí todo o conteúdo, toda a trama que vai se passar nessa história. E aí nós vamos passar para uma próxima etapa, que é a logline. O que é logline? A logline é quando ele tem um protagonista já para essa cena, já para a construção desse roteiro, desse filme, mas esse protagonista não tem nome ainda. Então, observem o exemplo aí de 2 filmes que foram ao ar, que foram publicados, filmes que fizeram muito sucesso e, inicialmente, o autor se embasou pelas loglines que nós vamos ver agora. Observem, a primeira logline, Se Beber, Não Case. Esse foi um filme que foi ao ar e fez muito sucesso. Então, qual é a logline do filme Se Beber, Não Case? São 3 padrinhos de casamento que perdem um amigo noivo durante a despedida de solteiro em Las Vegas e sem memórias da noite anterior, eles precisam refazer seus passos a fim de encontrá-lo. Então aí eles criaram aí, de forma sucinta e geral, sem colocar nome em ninguém, o que essa história do filme o que iria acontecer ao longo dessa história, sem então colocar os passos, as ações, as falas. Então esse é o cabeçalho. É a primeira ideia colocada no papel pelo autor. Outro filme, o filme Rocky, Um Lutador. Olha só a logline do filme Rocky. O autor pensou num fracassado lutador de boxe da Filadélfia que recebe oportunidade de lutar pelo título mundial contra o campeão do cinturão, em comemoração ao bicentenário de independência dos Estados Unidos. Então, assim, nesse cabeçalho, ele colocou ali, ó, eu vou fazer a minha ideia de filme baseada nisso aqui. Um cara que faz isso, que acontece aquilo, entendeu? Então, ele coloca na logline as etapas das cenas, o que poderá acontecer posteriormente. Só que esse personagem ainda não ganhou vida, porque ele não falou quais são as ações, quais são os enfrentamentos, quais serão as dificuldades que esse personagem vai enfrentar, se ele vai ser positivo no final ou negativo, se esse filme tem vilão. Então, na logline, eu dou uma visão geral. Então, por isso que é o cabeçalho, gente. É a ideia principal que eu tenho aí sobre os personagens e sobre o que eu vou falar nesse roteiro de cinema. Entenderam aí? Outra etapa do roteiro de cinema é a storyline ou sinopse. Vocês já ouviram falar sobre sinopses de filmes, né, gente? A maioria dos filmes, eles apresentam a sinopse. E o que é isso? É quando
o autor apresenta ali o personagem, apresenta o conflito e o que vai acontecer ao longo da história desse filme, sem colocar um desfecho, sem colocar um final, porque não tem graça, né? Então, geralmente os storylines ou sinopses, elas apresentam 5 linhas aí que descrevem esse personagem envolvido em qual conflito. Então a gente pensa no conflito, o que está acontecendo ali com aquele personagem para que o evento do filme seja realmente um evento raro, um evento significativo, uma coisa, ó, bombástica. Então nós temos muitos filmes aí, principalmente os filmes de ficção científica, que eles trazem aí para o interlocutor, para aquela pessoa que está ali em frente àquela trama, traz muitas emoções. Então, assim, a sinopse vai apresentar essas características aí, tá? A próxima etapa para a construção do roteiro é o argumento. O argumento é quando o autor especifica falas, ações, especifica tudo o que está acontecendo ali no desenvolvimento daquela ideia principal. Lembram da ideia principal? Então ele teve a ideia, ele fez a sua logline, logo em seguida faz a sinopse e depois ele argumenta. E nessa construção aí ele pode usar de 5 até 10 páginas para descrever. E isso são os roteiristas profissionais, tá, gente? Então eles colocam essas ideias no papel ao longo, desvelando, colocando mesmo, fragmentando suas próprias ideias para demonstrar a construção daquele filme. Então, um filme ele começa sendo escrito, idealizado, para que depois ele realmente aconteça. E vocês sabem que principalmente os filmes de Hollywood, aqueles filmes amplamente, né, envolvidos ali em ações, em tramas que vão gerar emoção, eles investem muito dinheiro, muita grana, para que esses argumentos de fato se transformem naquelas visões que nós temos ali na telinha. Então, gente, o argumento é isso, é quando o autor ele especifica todas as ideias, o que vai acontecer, falas, conflito, quem é o personagem principal, quem é o vilão, quem vai estar envolvido nessa trama toda, tá bom? Então, esses são os argumentos que devem ser colocados aí dentro do roteiro de cinema. O próximo passo, então, para um roteiro bem construído aí é a escaleta. A escaleta é como se fosse o esqueleto de toda a trama. Nesse processo, já tem ali as falas dos atores. Todas as falas já estão delimitadas, todo o processo de ação, o que cada um vai fazer. Então, a escaleta, ela já deve ter ali todas as falas, o que vai acontecer ao longo daquele filme. Vamos então fazer aqui um resumo sobre como é a construção desse roteiro, gente? Então, primeiro processo, vem a ideia do autor, logo em seguida vem a logline, apresentando ali de forma sucinta aquele personagem, sem falar o que esse personagem vai fazer, lembram aí? Terceiro passo é a storyline, ou a sinopse do filme, contendo aí de 5 a 10 linhas, apresentando não o desfecho, mas partes daquela história. Temos a argumentação e, por fim, a construção do roteiro, que já finaliza aí com a ação, com as falas dos personagens, com todo o processo de clímax. Vem aí agora as altas produções em que eles investem aí no áudio, no vídeo, na produção como um todo, tá, gente? Mas eu queria apresentar para vocês de modo geral e trazer para o nosso contexto a produção literária do roteiro de cinema a partir de uma reprodução já pré-existente de cenas que já foram colocadas. Então, quero que vocês entendam o que é a ideia principal, a logline, a storyline e a argumentação, para que vocês possam produzir para mim um texto com base nisso, ok? Então, aí, fiquem ligados, fiquem atentos ao conteúdo que vai estar na plataforma da Syllab. Nessa plataforma, vocês vão estar acessando aí todo o conteúdo, gente. Vocês vão estar lendo a nossa aula. Lá embaixo vai estar a nossa atividade avaliativa. Vocês vão estar clicando e acessando ali a atividade para que vocês possam responder a proposta em cima do que eu pretendo para vocês acerca de roteiro de cinema. Então fiquem atentos lá que nós vamos colocar então para vocês. Eu vou colocar um trecho de uma cena de um filme aí do Indiana Jones. Eu queria que vocês observassem nesse filme o quão complexo é algumas coisas assim voltadas à ideia
a argumentação e a colocação do storyline aí, do logline. Eu queria que vocês observassem. Observem apenas, para que depois vocês tenham aí uma coerência para colocar. Então vamos assistir o filme e a gente vai discutir depois sobre esses aspectos que nós citamos, tá bom? Dr. Jones, Herr Nobar quer falar com o senhor. Queira me acompanhar. Tá me procurando? Belloc. Boa tarde, Dr. Jones. Devia matar você agora. Há lugares mais desertos para isso. Esses árabes não querem nem saber se vamos nos matar. Não vão se meter nos nossos negócios. Não fui eu que meti a moça nessa história. Por favor, sente-se antes que caia. Podemos nos comportar como gente civilizada. Continue escolhendo mal seus amigos. Estranho isso ter que acabar assim para nós dois depois de tantos encontros emocionantes. Já quase me arrependo. Onde vou achar um adversário que esteja à minha altura? Procura no esgoto da cidade. Você e eu somos muito parecidos. A arqueologia é nossa religião. Mas nós dois renegamos a fé pura. Nossos métodos não são diferentes por mais que finja. Eu sou uma sombra da sua imagem. Bastaria um empurrãozinho para que ficasse igual a mim. Para tirar você da luz. Você é um canalha. Sabe que é verdade. Que bonito. Olha isso. Não vale nada. $10 num vendedor ambulante. Mas eu compro, enterro na areia e depois de 1000 anos se torna valioso. Como a arca. Homens matarão por ele. Homens como você e eu. E quanto ao seu chefe, o Führer? Achei que ele estava esperando para se apoderar. Tudo a seu tempo. Quando eu terminar com isso. Jones, você por acaso tem ideia do que a arca é? É um transmissor. É um rádio para se poder falar com Deus. E está ao meu alcance. Você quer falar com Deus? Vamos vê-lo juntos. Eu não tenho nada melhor para fazer. Tio Andy, vamos pra casa! Isso, a gente pega o tio. Na próxima, Indiana Jones, nem as crianças salvarão você. E aí, pessoa, conseguiu identificar aí no nosso filme do Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida? Então, esse filme ele foi publicado no ano de 1981, gente, 21 de agosto. Ele tem 1h e 56 minutos de duração. É um filme de aventura, de ação. Foi dirigido por Steven Spielberg e tem como elenco Harrison Ford, Karen Allen e Paul Freeman. A nacionalidade do filme é Estados Unidos. Então vocês viram aí um pequeno trecho, né, em que o Indiana Jones ele é contratado para fazer uma procura, uma busca, né? Já que é um filme de aventura, geralmente os personagens eles têm essas características aí de aventureiros, de buscar alguma coisa. Então, se nós fôssemos colocar a ideia do autor, a gente colocaria que ele é o quê? Ele é um arqueólogo contratado para procurar o tesouro
perdido, a Arca Perdida. E se eu pedisse para vocês colocarem a sinopse do filme, seria então, vocês iriam descrever justamente isso aí, ó. Em 1936, o arqueólogo Indiana Jones é contratado para encontrar a Arca da Aliança. Então percebam que já cita o nome, né, do personagem, enquanto nós não tínhamos como citar aí na logline, mas na storyline, que é a sinopse, a gente já cita o nome. Então a ideia seria falar sobre um personagem de aventura em busca de algo. A logline seria descrever aí que o arqueólogo contratado, ele vai em busca das escrituras bíblicas 10 mandamentos, por exemplo. Já na storyline sinopse, você tem que falar mais detalhadamente, em 5 linhas aí, o que é a descrição geral do filme, gente. Então, no final, você faz a argumentação. Ok? A argumentação é você falar o que aconteceu, quais foram as principais falas, o que foi desenvolvido nesse filme, tá? Então, este é basicamente aí o nosso roteiro de cinema, esse é o nosso conteúdo, certo? Vai estar aí na plataforma, tanto na plataforma do Syllab quanto no YouTube, para que vocês possam acessar. Gente, dê um ok para eu saber quem está acompanhando os vídeos, respondam a atividade, porque é avaliativa, e qualquer dúvida vocês podem me chamar no meu WhatsApp, estarei disponível aí para tirar as dúvidas de vocês, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam mesmo, tá? Estudem bastante para que nós tenhamos aí boas notas, para que tenhamos um aprendizado realmente bem significativo, tá, gente? Beijo para vocês.